sobre o seu intestino, você falou algo muito interessante. A gente pergunta na medicina chinesa muito sobre as fezes, qual é a cor, qual é o formato. E a maioria das vezes, como deve acontecer com você, ela nunca parou para observar. E quando você fala, a microbiota intestinal tem uma interferência direta, que ela está preocupada qual chá que eu tenho que tomar para melhorar a espessura do meu endométrio. Só isso. Mas quando você fala, você precisa tomar mais água, você precisa... Ela não está preocupada com esse intestino. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprofundar, que a gente vê necessariamente que sim, a microbiota intestinal vai impactar diretamente na microbiota vaginal, na microbiota uterina e que vai levar a uma falha implantacional, aí isso foi um leque que abriu para mim há alguns anos, que poder mostrar para essa paciente dentro de consultório que o que a gente fala milenarmente, hoje tem várias evidências científicas. Bem-vindo à Inteligência Intestinal, o canal onde a gente para de adivinhar e começa a investigar. Aqui a saúde intestinal é levada a sério, com ciência, clínica e honestidade que o seu intestino merece. Eu sou a doutora Pamela Oliveira, gastroenterologista, e a minha missão é entender o que está por trás dos seus sintomas. O episódio de hoje traz uma convidada que une dois mundos que eu admiro profundamente, a ciência e a sabedoria ancestral. Ela é referência nacional em fertilidade e medicina chinesa. E vai nos mostrar que o corpo da mulher fala uma linguagem que a medicina ocidental ainda está aprendendo a nos mostrar. Érica, seja muito bem-vinda à Inteligência Intestinal. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz e honrada de estar aqui, Pamela, para falar de medicina chinesa, mas falar também desse cuidado integral. E é uma honra estar aqui, poder contribuir com essa jornada que tantas mulheres precisam de buscar esse aprofundamento além do físico. Érica, e para quem está nos assistindo agora, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, por que você decidiu seguir para esse lado da medicina chinesa. Eu sou especialista em medicina chinesa com foco em fertilidade e gestação. Trabalho há 20 anos nessa área, então são 20 anos auxiliando na construção de famílias com a permissão divina. A medicina chinesa, ela entrou na minha vida por um momento delicado ali de uma lesão de joelho, então eu fui buscar a medicina chinesa para melhorar um quadro de uma lesão específica e nela eu encontrei um equilíbrio do corpo como um todo. Depois, alguns anos depois, eu me deparei com uma infertilidade e já trabalhava com infertilidade ajudando tantas famílias e a medicina chinesa foi essa ferramenta que também me auxiliou nessa jornada. Então é uma medicina que eu acredito, é uma medicina que tem bastante evidência científica e que traz resultados claros com os bebês da tia Érica que estão aí espalhados pelo Brasil. Ah, legal. Uma coisa que chama atenção hoje em dia, que parece que está cada vez mais presente no consultório, eu vejo muito isso, são as mulheres que estão cansadas, fadigadas, ansiosas. E queria saber se você vê isso também na sua prática e por que isso anda acontecendo. Eu acredito que, tanto no seu consultório, quanto no meu, quanto de muitos outros profissionais, o que a gente mais tem visto são mulheres doentes. E acredito que isso tenha acontecido porque a sociedade, a vida moderna tem levado essa mulher para um ritmo acelerado, um estilo de vida onde não é poupado um estilo de vida adequado, como um sono regular, uma alimentação anti-inflamatória. Então a gente encontra essas mulheres com sintomas e sinais que mostram esse corpo pedindo socorro. E na verdade, essas mulheres nos negligenciam muito esses sinais e esses sintomas e quando chegam nos nossos consultórios elas estão realmente doentes, com patologias às vezes já exacerbadas. Certo, e o que você me descreveu me fez pensar também na parte do intestino, que está no centro disso aí também. Então, muitas mulheres estão em quadros inflamatórios crônicos, com desbiose, SIBO, IMO, tudo isso contribui para esse estado inflamatório e também com inchaço, com sintomas gastrointestinais, fadiga, então tudo isso, porque tem uma pressão também, uma pressão da sociedade também, eu falo principalmente das mulheres, né? A questão da casa, trabalho, sim, filho, marido, sim, então tem tudo isso envolvido também. Importante falar também que o corpo, ele fala antes de adoecer, e eu vejo muito isso.
pessoas que vão normalizando os sintomas. Por exemplo, eu às vezes pergunto para as pacientes, quando foi a última vez que você estava bem? Aí às vezes a pessoa não sabe. Ou às vezes ela, eu sempre fui assim, então normalizou. E o corpo ele está ali dando sinais de que algo está errado. Então, quais sinais você considera mais importante e que normalmente essas mulheres elas negligenciam? Para falar desses sinais, principalmente o que eu considero mais importante, eu preciso trazer que a medicina chinesa, que é uma medicina milenar, ela já vê o corpo como o equilíbrio do corpo como um todo, que leva à saúde, que leva à fertilidade, que leva a uma pessoa saudável. E quando se trata disso, a medicina ocidental, às vezes, ela desconsidera um pouco os sinais que essa mulher já vem gritando há muito tempo. E aí a medicina funcional, outras visões, trazem esse alinhamento com a medicina chinesa. E falando de um principal, eu vejo que o ciclo menstrual é muito negligenciado por essas mulheres. A mulher tem cólicas menstruais, que a gente sabe que não é normal, e às vezes cólicas incapacitantes. Essa mulher tem um ciclo mais curto, que na maioria das vezes, ela considera que é normal ter um ciclo, às vezes, de 15 dias, de 20 dias. Para a medicina chinesa, a cor do sangue menstrual, se tem coágulo, se não tem coágulo, se tem estufamento antes de menstruar, se o intestino solta antes de menstruar. Então, são vários sinais que estão dentro desse ciclo menstrual, que é totalmente desconsiderado por essa mulher. Ela não reconhece que o corpo dela está em desequilíbrio, e hoje a gente sabe que o ciclo menstrual ele é uma referência tanto para a saúde quanto para a fertilidade. Então, se eu ensino essa mulher a entender que o ciclo dela é uma base, um direcionamento para a saúde dela, para o corpo dela, sendo um corpo com mais saúde ou mais fértil, eu já direciono o tratamento dessa mulher. E aí, geralmente ela chega não acreditando ou não validando tais sinais. Falando então um pouquinho sobre fertilidade, muitas mulheres elas vão procurar ajuda apenas quando elas não estão conseguindo engravidar, mas a gente sabe que a fertilidade ela é uma consequência de um organismo saudável. Perfeito. Você concorda com essa visão? Concordo, acho que isso é um fator primordial que a medicina chinesa prega. E dentro disso, a gente pode trazer um olhar mais detalhado sobre como que a medicina chinesa ela enxerga a fertilidade dessa mulher antes mesmo das tentativas. Porque, infelizmente, o que chega no meu consultório são mulheres que estão há alguns anos tentando engravidar ou que estão já no processo de fertilização in vitro. E, claro que dentro desse cenário nós vamos conseguir ajudar muito. Mas hoje eu faço um trabalho de conscientização que a medicina chinesa ela pode ir muito além de buscar essa mulher quando ela já está se preparando para engravidar e preparar esse corpo, equilibrar corpo, mente. Eu falo sempre que é uma linha imaginária. Se a mente está interligada ao coração e ao útero. E essa visão é de integração de um corpo em equilíbrio. E a medicina chinesa ela prega muito que um corpo saudável é um corpo fértil. Então, todo mundo chega no consultório muito focado em engravidar. E é claro, a gente vai buscar esse bebê, a gente vai lutar por esse bebê. Mas quando a gente pensa em buscar esse corpo em equilíbrio, esse corpo saudável, a gente está pensando em fertilidade, a gente está pensando em longevidade, a gente está pensando em uma mulher saudável para poder exercer os diversos papéis dentro da sociedade. Eu não poderia deixar de puxar para o lado do intestino, porque a gente sabe que o intestino ele participa aí nessa questão da imunidade, da inflamação, ele também na produção de metabólitos, na parte hormonal. Então a gente sabe que quando a mulher, né, que a gente fala aqui da mulher, ela tem um ambiente intestinal mais equilibrado, isso só vai trazer consequências boas para ela e para o bebê na gestação, certo? E como é enxergado isso aí na medicina chinesa? Como vocês têm esse olhar para o intestino? Na medicina chinesa, como eu trouxe, o corpo é um todo.
Então, a gente vai trabalhar com os canais que regem os órgãos. Na medicina chinesa, a gente tem meridianos, que nada mais são que canais responsáveis por esse equilíbrio. E o meridiano do baço e o meridiano do intestino, eles estão diretamente ligados para fazer uma ação de auxiliar nessa ação anti-inflamatória, auxiliar nesse melhorar esse ambiente, essa microbiota, facilitando e melhorando o ambiente ovariano, o ambiente endometrial. Então, para a medicina chinesa, quanto mais eu foco no todo, eu também estou focando, inclusive, no intestino. E uma coisa que você me falou desse olhar da medicina chinesa, que olha, né, a mulher como um todo, também é algo assim que eu busco assim no meu consultório, quando a gente vai ter a conversa, eu não olho só para o intestino também. Sim. Eu vou olhar como é que está o sono, o emocional, relacionamento, atividade física, estresse. Então, tudo isso a gente tem que olhar, conhecer o histórico para também ter resultado e olhar a pessoa como um todo, porque a gente está tratando uma pessoa. Não é uma doença, é uma pessoa. Eu recebo também muitas pacientes com endometriose. E às vezes até suspeito de endometriose, encaminho para ginecologista, né? Ou peço os exames para adiantar, porque tem muita relação com o intestino. Então essas pacientes, elas têm inchaço abdominal, então elas podem ter um SIBO associado, um INCO, então disbioses. Então eu queria saber de você como que é a abordagem dessas pacientes com endometriose pela medicina chinesa. Tem alguma coisa que vocês fazem para poder ajudar elas? Então, sabemos que na medicina ocidental a endometriose é uma doença inflamatória, estrógeno dependente, e na medicina chinesa ela também entra no perfil. A gente sabe que os canais que estão em desequilíbrio na portadora de endometriose são canais que geram mais inflamação. Então, quando essa paciente tem a doença, a endometriose em si, quando eu faço a avaliação, na medicina chinesa, a gente respalda o tratamento com 2 avaliações específicas. Uma boa anamnese, como na medicina ocidental, mas uma avaliação da língua e uma avaliação do pulso. Então, a língua da paciente nos diz muitos sintomas, muitos sinais clássicos, como você bem colocou agora, como estufamento, como o intestino também ali disfuncional. Mas para a medicina chinesa, quando eu avalio a língua, o pulso da paciente, a gente vai verificar isso, confirmar com o médico e às vezes até encaminhar essa paciente para o médico para fechar ou não o diagnóstico de endometriose. Na visão da medicina chinesa, são desequilíbrios de meridianos que podem gerar tanto sintomas como dor, essa paciente sintomática, ou sintomas que classicamente não seriam sintomas de endometriose. Muitas mulheres, eu não tenho dor, eu não tenho endometriose. E às vezes essa mulher é assintomática. E dentro da medicina chinesa a gente vê isso muito não vou dizer clássico, mas recorrente. Como, por exemplo, a paciente ter o intestino que solta antes de menstruar, para a gente é um relato bem importante, porque rege o meridiano que pode estar afetado por uma endometriose. Essa paciente que tem ciclos muito curtos, que aí a gente pode falar, fazendo uma correlação com a medicina chinesa, de uma medicina ocidental, de uma resistência à progesterona. Essa paciente que tem uma distensão abdominal associada a uma cólica menstrual muito forte, sendo assintomática. Então, nós conseguimos fazer essa visão da medicina chinesa e integrar com a medicina ocidental, só que o que muda é que o tratamento da medicina chinesa, que a gente vai atuar de forma complementar, ele difere muito. Enquanto nós vamos receber 5 pacientes com endometriose, com o mesmo diagnóstico, na medicina chinesa são diagnósticos energéticos diferentes e o tratamento dessas portadoras de endometriose também vão ser diferentes. Então, falando aqui sobre ansiedade, estresse da mulher, né, moderna aí, que está sempre na cobrança do filho, trabalho, casa, esse estresse acaba atrapalhando ali na gestação, no planejamento. E você acha que esse emocional realmente atrapalha nisso aí? Tratando a pessoa também vai ter benefícios? Eu costumo dizer, em relação a esse assunto, por ter vivido a infertilidade, falar de relaxa que você engravida é mexer numa ferida de uma mulher que vive a infertilidade. Mas precisamos lembrar que, realmente, relaxa que você engravida não vai acontecer.
Muitas mulheres, elas são, por familiares, pela sociedade, por amigos, falam que é só ir para a praia que ela vai voltar grávida, é só desligar do assunto que ela vai engravidar. E é muito além. A gente sabe sim que o estresse ele tem um impacto direto na fertilidade. E quando a gente fala desse estresse, nós não estamos falando desse relaxa que você engravida. Então, eu gosto muito de deixar isso para quem está em casa muito claro, por ter vivido a infertilidade. Mas a gente sabe que o estresse ele vai impactar em todo o eixo reprodutivo, desde a qualidade desse óvulo, desde o ambiente endometrial, nós vamos ter esse impacto. E na medicina chinesa isso não é diferente. Para a medicina chinesa, a gente tem um eixo que é uma correlação do meridiano do coração com os outros órgãos. Então, quando esse eixo está em desequilíbrio, ele pode antecipar ou atrasar uma ovulação, então vai desregular o eixo hipotálamo e hipófise ovário, fazendo com que essa paciente, às vezes há uma perda da janela de implantação ali. Então, diante disso, sim, o emocional, ele vai interferir, ele vai impactar, mas nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de ansiedade, como fator que pode complementar, mas ele não pode ser uma causa direta de infertilidade. Então, eu gosto muito de trazer isso nas minhas respostas, porque acho que uma mulher que viveu a infertilidade, ela tem um palco para falar sobre isso, porque é uma mulher que passou e sabe que essas falas recorrentes, elas podem ferir uma mulher que vive a infertilidade. Eu acho que nós duas, então, recebemos mulheres que dizem que os exames estão normais, mas não sabem o que está acontecendo. Tanto na parte de infertilidade, no seu caso, como no meu, de não encontrar respostas ali da parte da gastro para o que está acontecendo com o sintoma, né? De ter ido já em vários gastros, vários médicos e falar que é psicológico, que não tem nada o que fazer. E aí a gente realmente faz uma investigação profunda e vê que não é bem assim, né? Sim. E como que você conduz essa paciente que tem os exames todos normais e chega para você querendo uma saída, aí que não encontra respostas também nessa medicina convencional? Sim. Na medicina chinesa, não existe o termo infertilidade sem causa aparente, que é tão, infelizmente, ainda é comum na medicina ocidental. Sempre vai existir uma causa para essa infertilidade. E assim como eu falei na pergunta anterior, a gente vai ter um diagnóstico energético com avaliação da língua, com avaliação do pulso. Então, a gente vai entender por que esse casal ainda não engravidou. E, além de tratar da visão da medicina chinesa, com as diferentes técnicas que a gente tem, não só a acupuntura é a mais conhecida delas, mas a gente trabalha com ervas, a gente trabalha com fitoterapia, a gente trabalha com vários manejos ali para melhorar o corpo, a mente, buscar o equilíbrio desse casal. E eu também direciono essa paciente sempre para um médico da medicina funcional, um médico que eu sei que vai ter uma visão diferente dos médicos que ela já passou, que olhou e aqueles exames estão considerados normais. Eu já avaliei ali, já vi que algo pode ser investigado mais profundo, então eu direciono para um profissional que vai fazer essa investigação, porque assim como na medicina chinesa, na medicina ocidental, também nós vamos encontrar, na verdade, esses casais que não foram investigados. E eu queria entrar aqui em um erro das mulheres. Se você pudesse escolher um erro que vê, né, diariamente no consultório, qual seria? Eu acho que para essa mulher que já está vivendo a infertilidade, que já está passando por anos de práticas, anos de tentativas, é que ela se olhe mais, que ela se respeite mais o seu corpo, que ela passe a identificar, como eu falei aqui, o seu ciclo menstrual, que ela passe a perceber. Sabemos que a fertilidade ela vai muito além do físico, mas muitas mulheres chegam no nosso consultório, no meu consultório, tentando engravidar há um bom tempo e elas não conhecem o seu corpo, elas não sabem o período que elas estão ovulando, elas não reconhecem o corpo delas. Então, o primeiro passo é reconhecer, é voltar para ela, é reconhecer esse corpo, qual é o período que ela fica mais fértil. Às vezes a gente pergunta à mulher sobre o ciclo menstrual, sobre a libido dela,
e ela não sabe dizer, ela não tem o conhecimento sobre isso. Então, o primeiro passo é passar a olhar mais para dentro, a reconhecer esse corpo, a identificar isso e a partir disso também, medicina chinesa fala de poupar uma substância que chama Jing Yin. O que são essas substâncias? São substâncias que trazem a energia vital, que são as precursoras aí da fertilidade. E para que a gente melhore essas energias, a gente precisa ter pausas ao longo do dia. Então, são mulheres que estão na vida moderna, entrando num ritmo acelerado, e que se parar, até para fazer xixi, elas não param para isso. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então, é reconhecer o ciclo e voltar para dentro e entender que precisa ter espaço para esse bebê chegar. Exatamente. Eu posso te falar o meu? O maior erro que eu vejo é normalizar os sintomas e achar que é normal. E o que você estava falando aí, que a mulher não conhece si mesma, eu vejo muito dos meus pacientes que também não conhecem o cocô. Então, assim, eu pergunto, quantas vezes você vai no banheiro, afunda, boia, não sabe, não olha para o vaso, não se conhece. Então, isso também é um erro, né? Sim. Então, o que a gente vê aí em especialidades, né, situações diferentes, Sim. mas que tem a mesma mensagem, a mesma, né, intenção. Então, aqui para deixar uma mensagem final, Érica, eu queria que você... o que você gostaria de deixar para essas mulheres sobre saúde, de uma maneira geral? De forma geral, um corpo saudável é um corpo que ele permite que você viva a vida, que dentro desse processo tenha felicidade. Eu falo que antes de sermos férteis, precisamos ser felizes. E nesse processo, às vezes a gente não é, e o mesmo acontece com a nossa saúde. A gente negligencia a nossa saúde o tempo inteiro, a gente prioriza o marido, a gente prioriza o filho, a gente prioriza a profissão e esquece que esse corpo é casa do Espírito Santo. E que esse corpo, ele precisa estar forte, estar preparado para que a gente possa alinhar, para que ele seja mesmo a morada do Espírito Santo, que ele seja forte, que a gente alinhe a nossa fé, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, hoje ficou claro que não existe saúde da mulher sem essa visão integrada, né, Sim. que a gente conversou. E eu queria também fazer um quadro surpresa com você agora, Sim. que é Você Sabia? É um quadro surpresa aqui do episódio. E aí eu vou te falar algumas afirmações e no final eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? A microbiota intestinal produz mais de 90% de serotonina do corpo. O hormônio que chamamos de felicidade começa no intestino. Mulheres com desbiose intestinal têm maior risco de falha em tratamentos de FIV. O intestino interfere diretamente na implantação do embrião. A acupuntura tem estudos mostrando aumento de 65% nas taxas de sucesso em FIV, quando combinado ao tratamento convencional. Qual dessas te surpreendeu mais quando você começou a estudar? Ou qual você ouve os pacientes duvidando? As falhas implantacionais, a última ali, o impacto no endométrio. O paciente não está preocupada nem um pouco sobre o seu intestino. Você falou algo muito interessante. A gente pergunta na medicina chinesa muito sobre as fezes, qual é a cor, qual é o formato. E a maioria das vezes, como deve acontecer com você, ela nunca parou para observar. E quando você fala, a microbiota intestinal tem uma interferência direta, que ela está preocupada, qual chá que eu tenho que tomar para melhorar a espessura do meu endométrio? Só isso. Mas quando você fala, você precisa tomar mais água, você precisa... Ela não está preocupada com esse intestino. Então, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a aprofundar, que a gente vê necessariamente que sim, a microbiota intestinal vai impactar diretamente na microbiota vaginal, na microbiota uterina e que vai levar a uma falha implantacional, aí isso foi um leque que abriu para mim há alguns anos, que poder mostrar para essa paciente dentro de consultório que o que a gente fala milenarmente, hoje tem várias evidências científicas. Fico feliz que seja parte do intestino aí, né? Então, Érica, muito obrigada pela sua presença aqui. Te agradeço mais uma vez, tá? Por ter aceitado o convite. Eu espero que quem for assistir esse vídeo aqui, realmente aprenda um pouquinho mais sobre a medicina chinesa e veja que sempre tem algo para investigar, tem algo para fazer.
Então, se você se identificou com esse vídeo, encaminhe para alguém que precise desse vídeo também para entender sobre isso. E me diz uma coisa, Érica, onde que as pessoas podem te encontrar? Queria agradecer imensamente o convite, Pamela, dizer que é uma honra sempre poder falar da medicina chinesa, uma medicina que eu trabalho há 20 anos, que eu tenho prática clínica, que foi uma medicina que mudou a minha vida, a minha experiência pessoal, e também dizer que integrar as medicinas é sempre o melhor caminho. Eu trabalho e defendo isso, acho que quando a gente integra as medicinas, quem ganha é o paciente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que legal, que bom. E onde as pessoas podem te encontrar, Érica? Eu atendo aqui em Brasília, no Centro Terapêutico, lá Linasa Sul. Também estou aí nas redes sociais, @Spaco Érica Neri. Costumo trazer vídeos, depoimentos das minhas pacientes, também contar um pouquinho dessa prática clínica, o que eu faço ali para auxiliar, integrar, tanto nos tratamentos para gravidez natural, quanto nos tratamentos de reprodução assistida, assim como nas gestações. Sou a doutora Pamela Oliveira e inteligência intestinal existe porque o seu intestino merece ser entendido.